E aí galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui e a gente gostaria de falar um pouco sobre vencendo o pecado da pornografia e masturbação. Esse foi um problema que eu enfrentei muito e é um pecado assim que muita gente ainda sofre muito. Eu sou muito tentado ainda nessa área, então eu gostaria de separar aqui em 6 tópicos algumas dicas sobre como a gente vencer isso. Então vamos lá. Primeiro tópico para a gente vencer o pecado da pornografia, a masturbação. A gente precisa começar a identificar as mentiras de Satanás. E eu coloquei algumas mentiras aqui que o inimigo coloca na nossa cabeça para tentar enganar a gente. Tais como, você não é amado, você é uma pessoa muito ruim, você não ama Deus de verdade, Deus te ama menos porque você pecou. Essas coisas não são verdade, são mentiras que o inimigo coloca em nosso coração, que ele coloca aqui na nossa mente, porque ele tem realmente a intenção de nos afastar de Deus, onde a gente se sente indigno, onde a gente se sente incapaz, onde a gente se sente mais distante de Deus. E essa não é a verdade, porque no nosso segundo tópico, a gente vê que Deus não deixa de nos amar. A gente tem um versículo que fala lá em Provérbios 24:16, que diz o seguinte: porque 7 vezes o justo cairá, porém 7 vezes também se levantará. Por mais que ele caia, por mais que o justo possa cair, ele ainda tem graça para se levantar, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então aqui a gente vê que mesmo o justo, mesmo a pessoa que segue a Deus, muitas vezes ela pode cair, ela pode pecar, porém não deixa isso te derrubar. Não acredite nas mentiras do inimigo. O inimigo tenta nos afastar de Deus com suas mentiras, com esses pensamentos de que nós não somos dignos o suficiente, e de fato não somos, mas de que Deus nos ama menos, de que estamos, de que não somos dignos para chegar à presença de Deus. E isso não é verdade, porque Jesus, Ele foi digno, somente Ele, e graças a Ele a gente tem acesso ao Pai e ao perdão que nos é permitido. Terceiro ponto, se esforce. Deus, Ele se esforçou por nós. Esforce-se para viver com Deus também. Ele deu tudo para você. Ele deu seu Filho. Jesus, quando esteve aqui, Ele deu a sua vida para que a gente pudesse ter relacionamento com Deus, para que a gente pudesse ter acesso ao Pai, para que a gente pudesse ter a salvação. Então, vamos nos esforçar também. Mesmo sem vontade de ler a Bíblia, leia. Mesmo sem vontade de jejuar, jejue. Mesmo sem vontade de orar, ore. Lembre de que Jesus, Ele deu tudo para nós. Vamos dar a nossa parte para Ele. Vamos dar o nosso devocional. Vamos dar o nosso tempo para Ele. E mesmo sem vontade de ir à igreja, vá. Mesmo sem vontade de participar de um pequeno grupo, de uma célula, participe. Entregue para Deus. Esforce-se no seu relacionamento com Ele. Lembre-se, é a nossa eternidade que está em jogo aqui. Então, leve isso a sério. Esforce-se para viver com Deus. Quarto, alimente seu espírito mais do que a carne. Vamos focar nisso. Quarto ponto, set up limits. Então, estabeleça limites. Comece a identificar coisas que te levam a pecar. Comece a identificar coisas que te levam a cair no pecado de pornografia, no pecado de masturbação. Algumas coisas como, às vezes o celular, às vezes está o horário, às vezes está outra situação. E vamos começar a colocar limites para evitar, para que a gente não caia mais no pecado de pornografia e de masturbação, e que a gente comece a vencer isso no nome de Jesus. Então, por exemplo, dando passos práticos, não leve o celular para o banheiro ou para o banho, se de repente isso te faz pecar, se você cai no pecado de pornografia e masturbação muitas vezes através disso. Evite ficar até de madrugada, até altas horas da noite, em redes sociais, em sites estranhos ou em outros grupos, se isso te faz pecar, se às vezes isso te leva a cair no pecado de pornografia, no pecado de masturbação. Pare de seguir pessoas em redes sociais, ou grupos, ou blogs, ou influenciadores, se isso não está te levando para o caminho que Deus quer, se isso está te fazendo cair e tropeçar no pecado de pornografia e masturbação. E tome passos práticos, take steps, seja intencional nisso. Deus está conosco e vai nos fortalecer. 5 passos de 6, estamos chegando lá. Deus nos fornece um escape, Ele nos oferece uma saída. Olha só esse versículo que está lá em 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar.
Olha que legal isso. Deus não vai conceder uma tentação, Deus não vai permitir uma tentação que a gente não possa suportar. Isso está escrito na Bíblia, na nossa palavra. Mas quando forem tentados além do que podem, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Então, aceite o escape. Muitas vezes Deus ele nos fornece essa porta de saída, esse escape, essa saída para o pecado, essa saída para fugir do pecado, na verdade. Uma forma de fugir, às vezes, desse pecado pode ser um amigo que nos chama, uma ligação que a gente recebe, algo inusitado que acontece quando a gente está a ponto de cometer a masturbação, quando a gente está a ponto de cair no pecado de pornografia. Deus ele nos fornece uma porta de saída, Ele nos fornece uma saída. Porém, a gente também tem que decidir aceitar essa solução. A gente tem que partir de nós a decisão de aceitar essa porta de saída, da gente decidir passar por essa porta de escape, por esse caminho que Deus nos oferece, por essa saída de emergência. Aceite a saída de emergência, identifique a saída de emergência, porque da mesma forma que o pecado vem, Deus também nos concede escapes e formas da gente se livrar disso. Amém? Beleza, aceite o escape, passe pela porta de fuga. E agora o sexto e último ponto, confesse para ser curado. Talvez esse seja um dos passos mais difíceis, onde a gente se sente vergonha, onde a gente sente medo, onde a gente se sente vulnerável, porque de fato a gente está se colocando numa situação de exposição. Mas galera, eu vou falar o seguinte, depois que eu confessei o meu pecado de pornografia e masturbação, foi muito mais tranquilo e foi um processo que levou um tempo, sim, mas após isso me levou à cura disso. E olha só o que a Bíblia fala sobre isso, em Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos prestar atenção nisso. Confessem seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. Olha só, galera, o segredo da cura. Orem uns pelos outros. Confessem seus pecados uns aos outros. Tem uma pessoa de confiança, uma pessoa que você anda junto, que está no caminho com Cristo, contigo. E confesse para ela. Abra o seu coração para o seu líder, para o seu pastor, para o seu pai. Entende? E busque realmente ser curado através da confissão dos pecados. É um processo difícil, sim, a gente sente vergonha. Porém, esse é um dos passos que a gente tem que tomar para a cura. Esse é um dos passos que nos leva à cura e à salvação disso. Amém? E agora, galera, antes de eu terminar, eu queria deixar duas dicas minhas, pessoais, que me ajudaram a batalhar e a todo dia estar lutando nessa batalha, mas graças a Deus pela misericórdia, estando fiel ao que Deus nos confiou e vencendo esse pecado de pornografia e masturbação. Porém, a gente não pode deixar nossa guarda cair. Todo dia é uma batalha, todo dia é uma tentação, todo dia é um processo que a gente tem que escolher dizer não para o mundo e dizer sim para Deus. Só que duas coisas que me ajudaram muito, que um antigo líder meu me ensinou, que foi justamente fazer devocional todos os dias. Todos os dias, mesmo cansado, eu tinha a Bíblia do lado do meu criado mudo, eu estava a ponto de dormir, eu estava muito cansado, mas eu pegava a Bíblia, eu lia pelo menos um capítulo, porque era um compromisso que eu tinha com Deus. E da mesma forma que eu assumi esse compromisso com Deus, Deus assumiu o compromisso dele comigo, e Ele me libertou desse pecado. E muitas vezes eu sofri a tentação, mas Deus foi fiel, da mesma forma que eu fui fiel com Ele. E uma outra dica é entender que Deus é o nosso Pai, então Deus não é aquele Deus autoritário ou ruim que fica olhando pra gente, apontando o dedo e fala: nossa, você é ruim, eu te amo menos, eu te odeio porque você pecou, porque você não é digno, porque você é isso. Eu não acredito nesse tipo de Deus, mas eu acredito no Deus que Jesus mostrou. Quando Jesus falou, ele orava Pai Nosso, quando ele chamava Deus de Abba, que quer dizer Pai, Paizinho, Papai. E é esse Deus que a gente tem que ver também, é esse Deus que Cristo trouxe para nós através da redenção. Um Pai que nos ama, Ele nos corrige, sim, Ele é rígido, sim, mas Ele faz isso por amor, porque Ele quer o nosso melhor. E a gente pode ver isso na parábola de Lucas 15, que é um desafio que eu deixo para vocês, para você ler Lucas 15 e entender a parábola do filho pródigo, que mesmo após ter pecado, que mesmo após ter se afastado do Pai, ter cometido coisas, ter desagradado o Pai, que no caso seria Deus, nesse caso aqui, quando ele voltou para a casa do Pai, quando ele voltou para Deus, Deus recebeu ele de braços abertos, o Pai recebeu ele de braços abertos, e é a mesma coisa que conosco. A gente pode pecar, a gente pode falhar, mas quando a gente volta
Deus está de braços abertos conosco e Ele continua nos amando. E Ele vai continuar nos amando, porque Ele é o nosso Pai. E galera, não é fácil, mas Deus está conosco. E antes de eu terminar, eu queria fazer uma oração por você. Pai, eu oro, Deus, por esse brother, por essa sister que está passando por essa tribulation, por essa dificuldade, Deus, de pornografia e masturbação. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa, Deus, estar dando graça, Pai, e que a gente possa estar realmente colocando em prática, Deus, aquilo que o Senhor deixa na Tua palavra, Deus, e tomando passos práticos, Deus. Da mesma forma que o Senhor tomou passos práticos, Deus, e o Senhor veio à terra, entregou tudo por nós, a gente, Deus, também quer tomar passos práticos, Pai, e ser intencionais contigo, Deus, entregar tudo para Ti, Deus. Então, Deus, ajuda-nos nisso, fortalece, Pai, porque é pelo Teu Espírito, Deus, que o Senhor nos dá essa oportunidade, Deus. Nos ajuda, Pai, a vencermos o pecado de pornografia e masturbação, a sermos libertos e podermos ajudar outras pessoas, pela glória do Teu nome e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Tamo junto.